Direção defensiva. Um pneu em bom estado de conservação deve possuir sulcos. Esses sulcos, gente, é o mesmo que frisos. São os frisos do pneu. De, no mínimo, alguma coisa de profundidade. Esse 0,6 aqui não existe, tá? Você já pode eliminar ele. Não existe. É 1,6 a medida. E se você perceber, aqui é 1,6 metro. 1,6 metro é mais de 1,5 metro. Nem a roda inteira tem 1,5 metro. Imagina só o friso do pneu. Não faz sentido também, pode eliminar. E aí você ficou em dúvida, é 1,6 centímetro ou 1,6 milímetro? É 1,6 milímetro, letra B de bola a resposta. Lembrando que 1 centímetro tem 10 milímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. Vamos escrever isso aqui, ó. 1 centímetro. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. Cada risquinho desse é 1 milímetro. Beleza? Pneu novo, ele tem mais ou menos isso aqui. Na verdade, ele tem 8 milímetros, um pneu novo. Vou arriscar esses dois de cima aqui, ó. Um pneu novo tem 8 milímetros, então, só daqui para baixo. E aí ele vai gastando. Tá lá novinho, tinha 8 milímetros, né? Foi gastando, foi gastando, foi gastando, foi gastando, foi gastando. Quando ele gasta o penúltimo milímetro, sobrou só 1 milímetro aqui, ó. Um pouquinho para cima da metade, a metade aqui, ó, entre 1 milímetro e 2 milímetros, a metade seria 1,5 milímetros. Né? A metade seria 1,5, que é 1,5 milímetro. 1,5. Se chegar em 1,5 já dá multa, tá? Ele tem que estar maior que 1,5. Por isso que 1,6 é o mínimo, que é exatamente um pouquinho maior que 1,5. Sacou? Então, só para você não confundir, eu dei essa aula toda aqui para você entender a diferença de centímetro para milímetro. Ok? Teve dúvida? Volta o vídeo e assiste de novo. Mas um pneu novo, ele tem quase 1 centímetro. Ele tem 8 milímetros. Ele vem até aqui, ó 8 milímetros, 0,8 centímetros ou 8 milímetros. Esse é o pneu novo. Vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. No último milímetro aqui, meio, já dá multa, não pode. Tem que ser 1,6. Esse aqui é o mínimo, 1,6. Aceitável para você não tomar multa, tá? Sinalização. A placa A13B adverte o quê? Ó, o Bzinho é alguma coisa para a direita. Se fosse Azinho, seria alguma coisa para a esquerda. Bzinho é alguma coisa para direita. Já anota esse macete para na hora você não confundir direita com esquerda. É Bzinho? Então estou procurando direita. Aqui está falando esquerda, eu já eliminei. Direita pode ser, esquerda eu já eliminei, direita pode ser. Então letra A e letra C eu já eliminei sem nem ler a alternativa. Só com o macetinho do Azinho e do Bzinho. Fechou aí? Bora lá. Isso é uma confluência à direita ou é um entroncamento oblíquo à direita? Tem um macete que eu ensino nas nossas aulas que é o seguinte. Entroncamento lembra o quê? Lembra tronco de árvore. Tronco de árvore cresce para cima e os galhos dessas árvores crescem para cima. Então, entroncamento é esse mesmo movimento aqui das vias, movimento essa mesma junção aqui de vias, só que para cima e não para baixo. Então, o entroncamento oblíquo à direita é quando é para cima, acompanhando o tronco da árvore. Entroncamento, tronco, galho cresce para cima. Essa aqui, então, vai ser a confluência à direita, B de bola, mas o macete foi para conta aí, hein? Sinalização viária. A placa A20B adverte o quê? Professor, agora tem o Bzinho, ele não está falando nada de direita, não falou nada de direita aí, porque às vezes acontece isso, tá? Todo macete ele tem as suas exceções. Eu sempre ensino macetes que dá para aplicar em 80%, 90% das vezes, em quase todas as questões, mas nada nesse mundo é 100%. Então, às vezes, vai aparecer o Azinho e o Bzinho, não tem nada a ver com esquerda e direita, conforme nas próprias alternativas, se você procurar, você não vai encontrar. Não tem esquerda, direita aí. Beleza. Então, aqui eu estou vendo o quê? Eu estou vendo um carro subindo uma ladeira. Subida. Subida é o mesmo que aclive. Professor, mas eu nunca ouvi falar que subida, vou até anotar aqui, ó. Subida fosse um aclive. Aclive, que palavra estranha. Pois é. Se fosse uma descida seria um declive. Ah, já fica mais fácil, porque olha só, descida, declive.
Ah, beleza. Então esse negócio de aclive e declive, que eu sempre confundi, agora eu não vou confundir mais. O D de descida combina com o D de declive. O outro, então, que começa com AC, é subida. AC de ascensão, de subir. Beleza, então não tem nada a ver com pista irregular, não tem nada a ver com projeção de cascalho, não tem nada a ver com depressão. Eu já sei que é um aclive. E é um aclive acentuado, um aclive perigoso. Lembra, esse lance de acentuado é sempre perigoso. Tá? Curva acentuada é curva perigosa. Aclive acentuado é um aclive perigoso. Ok? Letra C aí foi para conta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Nas retas, o motorista deve manter suas mãos no volante na posição 10h10, 2h30, 9h15 ou 10h30, em referência aos ponteiros de um relógio. Aí é o seguinte, tem um relógio, aqui 12 horas, aqui 6 horas, aqui 3 horas e aqui 9 horas. Nas retas, as mãos devem ficar no volante, ó, aqui e aqui. Então, quer dizer, é no que diz respeito ao ponteiro do relógio, vamos ver aqui, ó, isso aqui é 9, seria 15 para as 3, né? Mas tem 15 para as 3 aqui? Deixa eu ver, 9, 15, não, tem 9 e 15. Então, imagina que esse aqui é o ponteiro de hora e esse aqui é o ponteiro de minutos. 9 e 15, essa é a resposta. Poderia ser, professor, mas esse ponteiro da hora aí está menor, então seria 15 para as 3, ou seja, 2h45, mas não tem isso aqui, tem? Tem 2h30, não é 2h45, tem 10h30. 10h10 seria uma mão aqui, outra aqui. Não é, a resposta é a letra C. É nessa posição aqui, ó, mais ou menos na altura do meio do volante, é que a gente mantém as mãos quando está dirigindo em reta. Isso cai em direção defensiva. Você lembra que você viu isso lá na matéria? Pois é, anota aí, tá? Sinalização viária. A sinalização semafórica SS05, essa aqui, indica ao condutor que... Bom, a gente tem vários tipos de semáforo, tá? Se você acha que semáforo é só aquele padrãozão que tem o vermelho, o amarelo e o verde, você precisa voltar nessa aula e ver, porque são vários tipos, tá? Tem semáforo de controle ou faixa reversível, tem semáforo para ciclista, para pedestre, tem vários tipos. Tem direção controlada. E esse aqui, qual é o nome desse tipo de semáforo aqui? Ele só tem uma luz, só essa luz, com a setinha verde apontando para a direita, mas poderia ser também para a esquerda, tá? Essa setinha pode vir apontando só para a direita ou só para a esquerda. Pode virar à direita livremente? Essa é a resposta. O significado desse semáforo, se você for lá no seu livrinho ou assistir essa aula, você vai ver que é direção livre. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos numa pista ali com várias faixas de trânsito, todo mundo tem que parar por causa do semáforo estar no vermelho aqui, ó. Todo mundo. Só que quem está lá no cantinho, na faixa da direita, vê um semáforozinho desse aqui. O que ele entende? Opa, para esse lado aqui, para essa conversão à direita aqui, é livre. Então ele pode virar à direita livremente. Essa é a resposta. O nome desse semáforo é direção livre. Aqui está dizendo que todos devem virar à direita. Não, o pessoal que está no resto da pista, ele querem seguir em frente, não é obrigado a virar à direita, não. Ele só está esperando o semáforo principal aqui abrir para ele seguir em frente. Então, isso aqui não está certo. Há um desvio à direita? Não é nem um desvio, né? Há uma faixa de trânsito à direita que te permite virar à direita livremente, porque o semáforo aqui indica isso. Então, isso aqui ficou aquele meio certo, meio errado, né? Existe o impedimento de fluxo à esquerda? Não tem nada proibindo o trânsito à esquerda. Aqui tem indicando que a direita está livre. Então, esse aqui também está fora. Sobrou aí para a gente mesmo, letra A. Essa é a resposta. Sinalização viária. A placa R32 regulamenta o quê? Essa placa aqui. Estou vendo um ônibus de frente dentro de uma placa de regulamentação. Tem gente que vai confundir isso aqui com ponto de ônibus. Não é. Quando é ponto de ônibus ou ponto de parada, a placa é azul, ela é no formato retangular colocado na vertical e aqui dentro vai vir o ônibusinho desenhado aqui, né? Essa azul é a placa de ponto de ônibus ou ponto de parada. Essa aqui não. E interessante que até determinados órgãos de trânsito costumam confundir. Coloca essa placa aqui no ponto de ônibus. Não pode. Essa aqui é outra coisa.
Essa placa aqui seria circulação exclusiva de caminhões. Não, isso aqui não é um caminhão, você está com cara de ônibus. Já vou eliminar. Estacionamento regulamentado para ônibus. Se fosse estacionamento regulamentado, teria a letra E de estacionamento. Então, não é estacionamento. Trânsito regulamentado para veículo de grande porte. Olha, normalmente, quando a sinalização de trânsito quer representar veículo de grande porte, eles colocam caminhão e carretas, não colocam ônibus. Então, não é. Sobrou letra D. Circulação exclusiva de ônibus. Quando você perceber essa placa aqui num determinado trecho, pode saber, aquela via, normalmente não é a via toda, a pista toda, mas aquela faixa de trânsito ali, só pode circular ônibus, é exclusiva para ônibus. Se você circular ali, você vai estar cometendo infração de trânsito e pode ser multado. Normalmente vai ter câmeras ali ao longo dessa faixa de trânsito, sinalizada com esta placa, e a câmerazinha monitorada lá numa central vai ver você circulando por ali, a multinha vai chegar para você depois, beleza? Circulação exclusiva de ônibus. Eu ia falar caminhões porque tem uma dessa também, com caminhãozinho desenhado. Também, mesmo sentido, circulação exclusiva de caminhões, veículos de grande porte. Nesse caso aqui, letra C, é para ônibus. Mais um aí de direção defensiva. Os automatismos são classificados pela direção defensiva como automatismos. São gestos, atos praticados pelo condutor de forma natural, sem perceber. E por que esses automatismos acontecem? Porque ele habitua a fazer de um determinado jeito. Então, o jeito de você pegar na alavanca de marcha, o jeito de você pisar nos pedais de freio, o jeito de você regular o banco para você dirigir, o jeito de você pegar no volante, o jeito de você virar o volante, tudo isso vai virar hábito, tudo isso vai virar automatismo. E esses automatismos podem ser corretos ou incorretos. Os incorretos você elimina logo no início, por isso seu instrutor tem que ficar ligado nisso aí. Porque se ele deixar você ficar fazendo numa postura incorreta, aquilo vai virar um automatismo incorreto e depois para tirar aquele vício vai ser terrível. Já em contrapartida, tudo que for automatismo correto, ou tudo que for postura correta, ele vai te orientar, procure sempre fazer daquele jeito, para então virar um automatismo correto e a partir dali você não consegue mais fazer errado. Então a resposta aqui, letra D de dado, eles são corretos ou incorretos. Elimine os incorretos, adote sempre os automatismos corretos. Direção defensiva é o tema dessa questão e ela nos traz o seguinte: recomenda-se que a manobra de seja evitada sempre que possível. Seria a manobra de marcha ré, de conversão, baliza ou ultrapassagem? Olha, a manobra de conversão, que é o virar à direita, virar à esquerda, não tem como evitar. Se você precisa virar para aquele lado, você tem que ir para aquele lado. Então essa aqui de cara é absurda. A de baliza até daria para evitar, né? Tem gente que evita, inclusive. Tira a carteira, aí com medo de fazer uma baliza ali no centro da cidade, todo mundo olhando, ele vai e evita. Mas não é recomendação da direção defensiva evitar a baliza, não. Não, pelo contrário. A direção defensiva até te incentiva, ó, faça mais baliza, ainda que você erre, para você treinar, desenvolver habilidades. Então não é recomendável você evitar baliza, não. Entre a marcha ré e a ultrapassagem, a ultrapassagem é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Mas a direção defensiva recomenda que você evite ultrapassagem? Não. A direção defensiva recomenda que você tenha o máximo de cautela na hora de executar uma ultrapassagem necessária. Então não é essa aqui, não. Agora, a marcha ré é uma manobra que deve ser evitada. Só faça a marcha ré se não tiver outro recurso, por menor que seja a marcha ré. Às vezes uma marcha rézinha de nada, você passa em cima de alguma coisa que está lá atrás, você não viu, alguma coisa mais baixinha, criança, um carrinho de mão que está lá atrás, um brinquedo, alguma coisa. Então, é uma manobra que tem que ser evitada. Essa é a resposta, letra A. Mais um aí de direção defensiva. Para um deslocamento tranquilo, com o mínimo de interferências possível, o condutor deve definir o itinerário com antecedência. Claro, gente, eu sempre que eu vou realizar uma viagem, a primeira coisa que eu faço é entrar ali no Google Maps ou qualquer outro aplicativo que você goste aí, ver quais são as rotas possíveis e definir qual delas, qual o itinerário eu vou usar. Às vezes eu não vou pelo mais perto ou mais rápido, eu vou por aquela que a paisagem é mais bonita, ou que eu vou ter melhores pontos para eu poder fazer paradas para descanso, para me alimentar, para ir no banheiro. Tudo isso é importante na hora de definir um trajeto. Mas definir com antecedência, é claro. Esse é um ponto interessante para você ter um deslocamento tranquilo com mínimo de interferência.
Evitar indecisões nos cruzamentos. Sim, eu estou dirigindo, se eu chego num cruzamento e fico indeciso, evitar indecisões é bom. Ter rotas alternativas de trajetos, bom também. Imagina que você vai numa... chega em um determinado ponto, a ponte tal lá caiu. Ou aconteceu um desmoronamento, tem barranco dentro da pista. Como é que você vai fazer? Vai ter que voltar todo o trajeto à estaca zero? Então você tem que ter rotas alternativas. Pense nisso também. Serve. Todas as alternativas acima? Sem dúvida. 80% das vezes que aparece esse todas aqui, essa é a resposta. Então se você estava em dúvida, pronto. Esse é o macete que você vai usar para te convencer. Direção defensiva. Para reduzir a frequência e a gravidade dos sinistros de trânsito, é necessário treinamento e ajustamento pessoal? Sim. Treinou, se atualizou, diminui a frequência dos acidentes, diminui a gravidade desses acidentes. Essa serve como resposta. Uso de EPI. O que é EPI? É equipamento de proteção individual. No caso do motociclista, o capacete. No caso do motorista, o cinto de segurança. Serve como resposta. Se A serve como resposta, B serve como resposta, não posso responder as duas. Já dá uma corrida de olho lá na letra D, vê se tenho todas lá. Tenho todas? 80% de chance dessa ser a resposta. E nesse caso, esta é a resposta, letra D de dado.